E aí, como é que você tá? Tá tudo bem por aí? Olha, hoje eu quero compartilhar esse assunto aqui com você, porque de maneira recorrente, de maneira diária, essas realidades, essas paixões, elas acontecem, elas aparecem e dominam a razão. Quando você está diante de uma realidade que você precisa agir, geralmente você não pensa, você age de maneira apaixonada. O que é agir de maneira apaixonada? É agir com as emoções. Agir somente com as emoções faz você perder a razão. Você entra meio que numa alucinação e essa alucinação cega a tua razão. É como se você perdesse a capacidade de raciocínio. E aí você age e pronto. Você nem pensa nas consequências. E a maioria das pessoas tem essa inclinação de agir sem pensar. Quando você age sem pensar, você está agindo pelas emoções, está agindo pelas paixões, está agindo pelos registros, por exemplo, que existem dentro de você. Quando eu era um pouco menor, me lembro desse fato nitidamente, na região onde eu morava, uma região próxima ali do Rio de Janeiro, da capital, eu me lembro que um amigo meu, ele morreu, ele morreu por conta de um fato desse, de uma paixão, de um medo. Ele estava indo por um caminho, né, próximo da casa dele, e ele foi surpreendido por um susto de um colega. Na verdade, ele assustou o colega. Ele se escondeu, ele estava como se ele estivesse vendo o colega vindo de longe. Ele se escondeu e quando o colega foi chegando perto, ele deu um susto. O colega estava armado, pegou uma arma e, sem pensar, atirou. Sem refletir, atirou. Obviamente que essa pessoa que atirou, não me lembro exatamente se era um policial, mas se ele estava armado, o que ele fez? Ele se defendeu. Uma pessoa assustada, a tendência é ela se defender. Se defende por quê? Por que você se defende? Por que um pai de família vai defender alguém? Por que uma pessoa vai se posicionar de maneira contrária àquilo que ela está recebendo? Porque ela tem medo. Esse cara tirou por medo, porque ele pensou. Ó, na verdade, ele não pensou. Ele sacou a arma, não quis saber quem era. Quando foi ver, ele matou o próprio amigo, a pessoa que morava perto da casa dele. Então, esse episódio que eu estou trazendo para você aqui, ele demonstra uma ação apaixonada. Demonstra um comportamento que fugiu o raciocínio. O cara não pensou, ele somente atirou. Mas ele recebeu um estímulo. Onde que eu quero chegar? Todas as vezes que você recebe um estímulo, e você recebe muitos estímulos na vida, você precisa fazer com que a sua razão ela tenha domínio sobre o que você sente na hora. Quando você começa a olhar para a situação, as situações que você vive, olhar para dentro de si e perceber que existem fatos que você não tem que ser uma pessoa emocionada, não. Existem fatos que você não tem que agir com emoção, não. Existem fatos que você precisa pensar. Você tem essa capacidade. Ah, mas eu tô em perigo. Eu tô em perigo, Fred. Você não tem noção, tá? Quando a situação é uma situação de perigo, até se você não raciocinar, você tende a agir de maneira emocionada. E agir de maneira emocionada você pode agir de maneira errada. Você quer ver o que acontece muito? Por que muitos assaltantes, às vezes, eles atiram na pessoa que está ali diante dele? Por quê? Porque a pessoa reage. A pessoa quer correr, a pessoa quer de maneira emocionada. Eu vivi um fato aqui na minha cidade, onde eu moro hoje, que
Eu subi uma certa ponte aqui, era por volta de meio-dia, né? Meio-dia, 1h pouca da tarde. Eu subi essa ponte, me lembro, eu e um amigo, o Wellington. Veio um cara, ele não estava armado, olha só, ele não estava armado, mas parecia estar muito drogado. Esse cara subiu e falou, olha, é um assalto, passa o relógio. E o meu colega meteu o pé. Eu dei aquela respiração e falei assim, caramba, eu olhei pro lado, era uma ponte, né? Eu olhei pro lado e falei assim, ou eu posso pular aqui, dentro desse rio, e morrer por conta de um relógio. Ou eu posso sair correndo, eu não sei se esse cara tá armado, esse cara pode me atirar, o que que eu faço? Falei assim, pô, vou tirar o relógio, vou entregar ele. Tirei o relógio, entreguei a ele. O cara foi só fora. Eu fiquei, no momento, fiquei agitado. Mas depois eu percebi que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque se eu pulo, eu poderia nem estar fazendo esse vídeo para você hoje. Se eu reajo e se o cara tá armado, ele poderia me atirar. Se ele tá com algum compasso, poderia ser pior ainda. Ou seja, diante desse fato, eu precisei olhar para minha vida e falar assim, calma aí, o que é melhor a ser feito? E eu estava numa situação de perigo, estava numa situação de assalto. Só que existem outras situações que você vive que você não pode ser uma pessoa apaixonada, você não pode ser uma pessoa que age somente com as suas emoções. Você precisa fazer não só a gestão, mas ser o chefe das suas emoções. E você só é chefe das suas emoções quando a sua razão está bem trabalhada. Quando você começa a trabalhar bem a sua razão, e trabalhar bem a razão é você aumentar a sua capacidade de raciocínio, para que a sua capacidade de raciocínio ela te faça entender o que você sente. Isso começa aqui. Isso precisa partir da sua forma de pensar. Se você não colocar na sua cabeça que você tem que refletir, se você não colocar na sua cabeça que você tem que pensar, se você não colocar na sua cabeça que aí nesse lugar, na sua cabeça, que você precisa encaixar os pensamentos para que você tenha melhores ações, você vai cada dia mais se tornar uma pessoa impulsiva. O que é o impulso, né? Quando a gente para pensar, por exemplo, vamos colocar um nadador. O que um nadador faz quando ele está se preparando ali para nadar? Ele dá o impulso. Ele dá ele faz aquele gesto inicial, aquela ação inicial para depois começar a nadar. E quando você para observar, por exemplo, o nadador, ele dá o impulso, cai na água para depois começar a fazer aquilo que compete a ele dentro do nado. Ou seja, esse impulso aqui, ele é crucial, porque a partir desse impulso é que vai ser determinante o resto da nadada, o resto da prova. Se o cara tem um bom impulso, ele saiu bem, ele já sai na frente. Ou seja, o impulso, ele determina o que será o objetivo final. Quando você tem uns impulsos emocionais, ou seja, a emoção vem e você age por essa emoção, você compromete o restante dos acontecimentos. Você compromete. Por que você compromete? Você compromete porque depois que você teve a primeira ação, o restante vai comprometer. Observe quando você vai em direção à pessoa de maneira enérgica, falando alto, gritando, essa pessoa ela tende a recuar, ou a pessoa tende, ou tem gente que recua, mas tem gente que debate. Aquele que recua, ele pode estar recuando por complexo de inferioridade, ele pode estar recuando por não saber argumentar diante da situação, ele pode estar recuando por medo, mas tem aquele que enfrenta. E quando você vai para uma pessoa levar alguma situação que você vai por impulso, você pode ter certeza que você vai ter uma retribuição.
E essa retribuição pode não ser tão positiva assim. Não sei se você exerce um cargo de chefe, se você exerce uma liderança dentro da sua casa, você que é pai, você que é mãe, exerce liderança com os filhos. Às vezes você tem no seu casamento que você é uma pessoa que lidera mais. E aí você quer tratar os outros somente com os impulsos. Você não bota a sua cabeça a funcionar. Então, assim, o que eu quero convidar você a fazer aqui? Fazer um pensamento sobre a sua vida e perceber se a sua razão, a sua capacidade de raciocínio está chefiando as suas emoções. Porque se o chefe, se a chefe está sendo a razão, as emoções elas são controladas. Agora, se a, as emoções estão sendo ali, estão chefiando a razão, você está perdendo a razão em várias situações. Você está perdendo a condição de argumento, você está pegando a tua vida e desmoronando por poucas coisas. Porque você não pensa, porque você não raciocina. Calma aí, poxa. Calma aí, você tem essa capacidade. Tem coisas que você não tem que falar. Tem coisas que você tem que falar na hora certa. Tem coisas que você tem que respirar para falar. Essa dinâmica de compreender o que se passa na cabeça para que você tenha melhores ações, ela é contínua. Continuamente você tem que estar fazendo o quê? Olhando para si, percebendo os seus sentimentos, percebendo os seus pensamentos, percebendo a situação, percebendo o outro que você se relaciona com a outra. Como é que a pessoa está? A pessoa está mal, a pessoa tá agitada também. Aí você vai se agita também. Aí sai, né, tem aquela expressão que as pessoas falam, dois bicudos não vão se beijar. Então você tá bicudo, a pessoa tá bicuda, vocês querem se beijar, não vão se beijar, dois bicudos não se beijam. Por que que muitas pessoas hoje não conseguem, por exemplo, ter um relacionamento saudável? Cara, presta atenção, a vida é feita de relacionamento. Presta atenção, você vai se relacionar com as pessoas. Você vai se relacionar com seu marido, com sua esposa, você vai se relacionar com o patrão, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe, com o filho. A relação humana, ela é contínua. E aí, se você não ficar ligado ou ligada nisso, sempre você vai estar agindo com as suas emoções. E as suas emoções, elas te traem, e o fato de te traírem gera consequência nos seus relacionamentos, gera consequência na tua vida. Deixa de ser uma pessoa impulsiva. Você precisa fazer melhor gestão das suas emoções. E gestão das emoções não está ligado a você virar um monge, ficar num espaço, só refletindo sobre as suas emoções para depois você dar passos, não. Não está ligado nisso. Está ligado à fração dos segundos que você tem, dos estímulos que você recebe e a conexão entre o que você pensa e o que você sente. É fração de segundos. Recebeu o estímulo, pensou, vai agir melhor. Recebeu o estímulo, não pensou, vai agir pior. É fato. Isso vai acontecer, principalmente se você não tiver ali, por exemplo, uma vida espiritual também profunda, tá? Porque a vida espiritual profunda, ela caminha com a sua psique. A vida espiritual profunda é que vai trazer domínio sobre a sua alma, domínio sobre as suas emoções, domínio sobre o seu interior. São camadas profundas que são acionadas. Essas camadas profundas sendo acionadas, vai fazer com que o seu interior ele seja um interior mais controlado. Essa agitação que as pessoas vivem no dia de hoje, corre para um lado, corre para o outro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você leva um ano inteiro fazendo isso, você leva uma vida inteira fazendo isso. Por quê? Porque o seu interior não tem chefe. Porque o seu interior está sendo governado por emoções que estão aí dentro de você e você não sabe nem de onde elas vêm. Há poucos dias eu atendi um rapaz e ele dizia assim para mim, eu ajo por impulso, eu não sei nem porquê, quando eu vou ver eu já fiz. Falei, cara, eu sei que talvez você possa hoje enxergar dessa maneira, quando você vai ver você já fez. Falei assim para ele, você já percebeu
quanto as pessoas ao seu redor devem estar sendo machucadas? Você já percebeu que você está perdendo a razão em várias situações da tua vida? Você já percebeu o arrependimento que bate depois que você tem uma ação como essa que você está me relatando? Cara, você não está agindo com a sua razão. Você está um cara apaixonado, você está um cara emocionado. Aí, toda a situação que você vive de ataque, toda a situação que exige de você uma resposta equilibrada, você perde o controle e perde a cabeça. E perdendo a cabeça, você só age com a emoção. Aí ele falou assim, eu tenho até feito um tratamento psicológico. Falei, olha, é preciso você fazer, vai fazer bem. Né? Se você tem oportunidade, por exemplo, você que está vendo esse vídeo aqui tem oportunidade de tratar da sua mente. Quantas pessoas que eu conheço que hoje frequentam psiquiatra, psicólogo, e isso é importante, terapeuta, isso é importante? É de suma importância, tem mesmo. Identificou algo que você não está tendo controle, procure mesmo. Mas a resposta no dia a dia vai ser tua. Eu, por exemplo, esse vídeo aqui, eu estou fazendo ele está te auxiliando para você começar a olhar para as suas emoções de uma maneira melhor, mas a resposta, na hora que a situação acontece, é tua. Na hora que você recebe o estímulo, é tua. É você quem vai falar, é você quem vai agir, é você quem vai olhar para a situação e falar assim, eu vou agir com o que eu estou sentindo de imediato. Ou eu vou pensar, cara, eu não tenho que fazer isso agora. Qual será a consequência? Você não pode ser uma pessoa inconsequente, você precisa pensar naquilo que você vai fazer. Pensar na maneira como você vai agir. Pensar o que pode acarretar aquela tua ação impensada. Esse movimento interior-exterior, interior-exterior, é toda hora. Às vezes você está no trânsito, você olha, liga a seta. Aí quando você vai ver tem uma moto em cima, você vai ver tem um carro em cima, você precisa agir. Hoje, por exemplo, eu estava entrando no shopping com a minha esposa e os meus filhos, e eu tô ali entrando no shopping assim com eles, veio um cara, o cara começou a buzinar, querendo ultrapassar, só que na minha frente tinha um carro. Ele queria porque queria passar. E de fato, era a passagem dele? Era. Na minha frente o carro estava parado, eu falei assim, meu irmão, quer saber? Olhei pelo retrovisor, o carro que estava atrás de mim estava mais distante, dei uma resinha, recuei. Eu pensei, tá? Eu pensei. Foi fração de segundos. Eu pensei assim, o que eu faço agora? Qual é a melhor ação? Eu já percebi que o cara estava querendo passar, ele estava meio nervoso, meio agitado. Imagina se eu fico fazendo vista grossa, falei, não quer saber, vou dar uma resinha. Dei uma resinha. Quando eu dei uma resinha, ele olhou pra mim daquela maneira assim, caraca, ele me quebrou com essa ação. Ele fez assim pra mim, aí eu expressei um sorriso, fiz assim pra ele saiu fora. E se eu tento bater de frente? O que eu ia ganhar? O que eu ia ganhar? Eu ia ganhar tumulto, eu ia comprometer a minha família que estava ali. De fato, eu posso dizer pra você que eu não estava com medo, só que existem coisas que você precisa agir com a cabeça. Eu posso dizer pra você, na hora que ele veio dando aquela buzinadinha, fazendo expressão, dá vontade de você segurar o carro e ficar, porque vem aquela maldade. Né? Eu costumo brincar assim que quando a gente tem uma ação maldosa, é Adão, né? O homem velho. Às vezes meus filhos fazem arte, eu falo assim pra minha esposa aí, ó, Adão está se manifestando. Por que Adão? Porque às vezes a gente tem atitude de um homem antigo, ou seja, daquele que nasceu, cresceu, ganhou estatura, mas não se desenvolveu de dentro para fora. A falta de gestão emocional, a falta de chefia emocional, ela faz você se tornar um adulto adultescente, um adulto adolescente. Você fica na adolescência, fixado na adolescência, naquela revoltinha. E não dá para um homem, uma mulher de 25,
30, 40, 50, 60 anos, está agindo de maneira impulsiva. Quanto mais você estiver agindo de maneira impulsiva, mais ruína você vai causar na tua vida. Então, eu quero que nesse vídeo você entenda que a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de até mesmo imaginar situações, porque você tem a capacidade de imaginar diante de um fato, diante de uma realidade, imaginar o que isso pode acarretar, o que isso... É melhor respirar, é melhor ter calma. Faça esse exercício. Você vai ver que a tua vida vai ser muito melhor, porque você vai ter controle sobre si e sobre as situações que você estiver enfrentando. Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu like. Se aqui algo tocou o seu coração, se você se sentiu profundamente tocado em alguma coisa que eu falei aqui, deixa seu comentário, participa aqui desse grupo comigo, participa aqui dessa interação, interaja comigo, de repente você traga uma opinião aqui, traga uma sugestão de vídeo. Só peço respeito, né? Que a gente se respeite aqui, porque eu desejo que a gente cresça juntos, tá? Por isso que os vídeos vão se tornar cada vez mais frequentes. Hoje eu estou aqui no quarto dos meus filhos, né? Um horário um pouco mais tarde, mas eu precisava, a partir desse pensamento, dessa reflexão, das coisas que eu lembrei do colega que faleceu, das coisas que eu lembrei do que eu vivi hoje no shopping, porque isso são realidades comparativas para você entender o todo. O principal aqui é o que? Você se entender para fazer a chefia das suas emoções e você entender também que a sua razão, ela precisa dominar as suas emoções. Uma pessoa que consegue, a partir da razão, dominar as emoções, ela tem a capacidade de dominar o mundo. Ela avança, ela cresce, ela faz como um broto de uma semente que vai se rompendo, expandindo. Expande a mente, expande as emoções e começa a encarar o mundo de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila. Consequentemente, você se torna uma pessoa melhor. E aí você se torna um imã. As pessoas querem estar perto de você porque você é uma pessoa controlada. Um grande abraço para você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.